Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Você no Comando, Assuma o Comando e Cresça, o podcast do empreendedor dos pequenos e médios negócios que está cansado de fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. É o funcionário mais bem pago da sua própria empresa e está quase enlouquecendo por falta de processos, protocolos, sistemas de trabalho, o qual vão aumentar a sua produtividade, dar mais clareza para o seu time e definitivamente melhorar a sua qualidade de vida. E aqui estou em mais um super episódio para você. Com certeza esse é um conteúdo que pode fazer a diferença no seu negócio. E por que eu falo com tanta certeza, com tanta propriedade? Porque eu tive na sua cadeira, eu tive no seu lugar. Algum momento eu buscava formas de melhorar o meu negócio, de escalonar a minha operação, de criar uma liderança eficaz que trouxesse resultado e eu não fosse o centro da operação da empresa. Isso não veio fácil, isso não veio grátis. Eu gastei mais de R$ 300.000 em educação corporativa, não é uma coisa barata. Eu não encontrei conteúdos gratuitos e neste canal você vai encontrar conteúdos gratuitos todas as segundas-feiras às 20 horas e quinta às 7 horas da manhã, ajudando você, pequeno e médio empresário, com muito conteúdo de qualidade. E a única coisa que eu te peço em troca é o seu like, a sua contribuição. Dá o joinha para nós nesse vídeo, para que ele ganhe alcance, chegue na vida de mais empresários que precisam assistir esse conteúdo. Segue o canal para que você receba semanalmente tudo que nós fazemos aqui. E nesse cantinho tem um QR Code. Não deixe de escaneá-lo para você fazer parte de uma comunidade fechada. O seu número não será compartilhado com outras pessoas, não dá para visualizar o seu número. E nessa comunidade você vai receber materiais, PDF, ferramentas, muita coisa legal que eu não posto aqui no YouTube nem no Spotify, e você vai ter uma oportunidade de receber algo muito especial e vai estar mais próximo de mim nesse contato, e eu adoraria contribuir na construção, profissionalização e aprimoramento da sua empresa. E por agora, eu só peço seu like. Se no final desse conteúdo você não gostar, você pega o seu like de volta. Vamos fazer isso combinado aqui. Paga adiantado que eu prometo que eu vou entregar tudo mais um pouco aqui para você. E hoje o conteúdo é muito especial. O jogo virou, porque pequenas mudanças geram grandes resultados. É isso mesmo. Pequenas mudanças geram grandes resultados. Eu já contei para vocês aqui um montão de coisa. O primeiro episódio deste canal conta a história da minha vida. O segundo episódio, os locais que me forjaram, que me prepararam, as empresas que trabalhei, as escolas que estudei, os países que eu vivi. Hoje eu estou à frente de uma empresa que emprega diretamente 25 pessoas, contribui com mais de 3.000 pessoas num grande ecossistema. Estamos presentes em 20 estados da federação, numa operação forte de varejo, de serviços. Operamos um CD diretamente de Minas Gerais, onde distribuímos mais de 800 produtos próprios da nossa empresa para os nossos franqueados, o qual distribuem para seus clientes finais. Então, com certeza, eu posso contribuir com você que tem uma pequena e uma média empresa, independente do seu segmento, porque as boas práticas cabem em qualquer lugar. As boas rotinas, elas cabem da loja de açaí ao escritório de arquitetura, à empresa de engenharia, ao escritório de engenharia civil. Ela cabe dentro do comércio, do varejo, da academia, do estúdio de pilates, de uma loja que atende talvez aí clientes categoria C, categoria D, categoria B, categoria A. Não importa qual seja o seu segmento ou o seu negócio. As boas práticas servem em qualquer lugar, em qualquer business, em qualquer formato de negócio. Seja o seu negócio de LTV, seja o seu negócio de CAC, seja o seu negócio de recorrência, fique tranquilo. Eu tenho bastante conteúdo aqui para a gente falar de maneira rasa ou de maneira profunda, e até o final aí, porque 7 anos empreendendo no Brasil, numa operação escalonada, você aprende coisas demais e eu tô aqui para compartilhar tudo com você. Então, esse tema das pequenas coisas que geram grandes resultados fez parte da minha trajetória. E tudo nesse canal não é conteúdo de guru, não é conteúdo de achismo, não é conteúdo de quem está afim de te vender alguma coisa. É conteúdo de quem viveu, é conteúdo de quem caminhou a caminhada,
percorreu a jornada. E eu vou compartilhar com você algumas coisas muito legais aqui. Então, fique presente até o final, não saia deste vídeo, não pule este áudio, seja você aqui no YouTube junto comigo ou no Spotify, eu com certeza vou contribuir muito com você. Eu tenho certeza que você já se perguntou algumas vezes por que que eu trabalho tanto e não tenho o resultado que outras pessoas têm. Por quê? Essa é uma pergunta que assombra todo o empreendedor, mas eu estou fazendo tudo tão certinho, eu estou tão empenhado, estou trabalhando tanto, e aquele cara, aquela mulher, aquele fulano, aquele ciclano tem o resultado que eu não tenho. O que você vai descobrir hoje não é sobre sorte, é sobre e nem sobre esforço exagerado, é sobre como mudar de pouquinho em pouquinho para gerar grandes resultados. Não é quem faz mais que vai ter o melhor resultado no empreendedorismo. É quem faz mais da forma correta, da forma eficaz, da forma que gera o maior resultado com o menor esforço, através de tecnologias, de integração, de ferramentas, de sistema operacional. É sobre isso que vamos falar hoje também. E se eu te mostrar que ações pequenas aplicadas todos os dias aí na sua lojinha, no seu negócio, no seu business, no seu escritório, pode gerar resultados 10 vezes maiores do que você imagina. Você deve estar se perguntando, caraca, eu posso ganhar 10 vezes mais? Eu posso ter um resultado 10 vezes mais potente do que eu tenho hoje? Sim, você pode, desde que você esteja disposto a pagar o preço, a fazer o que tem que ser feito, e é sobre isso que a gente vai falar nesse dia de hoje. Então, eu vou te contar uma historinha na minha vida aqui. Esse negócio que hoje está maduro, tem uma primeira geração de líder, tem uma segunda geração de líder, tem pessoas muito comprometidas, já tem um programa de partnership estruturado, nem sempre foi assim. Algum momento eu trabalhava 12, 14, 15 horas por dia, eu tive resultado, mas eu estava exaurido, eu estava exausto. E eu me perguntei algumas vezes, será que isso é sustentável? Será que eu vou conseguir chegar onde eu gostaria de chegar? Nesse momento ainda não tinha liderança, não estava formado as pessoas que estão comigo hoje. Alguns até faziam parte da empresa, mas ainda estava naquela fase bem primordial do negócio, bem embrionária. Eu meio que envolvido com tudo, fazendo tudo. Se fosse uma analogia de um jogo de futebol, eu era ao mesmo tempo goleiro, zagueiro, meio campo, atacante, bandeirinha, juiz e de vez em quando dá o técnico. Aquilo, imagina, isso aí, você se identificou com essa história? Provavelmente sim. E aí eu fui buscar a educação corporativa, o primeiro curso que eu investi me custou aproximadamente 20 mil reais, eu fui junto com o meu sócio, e ali nós descobrimos que existiam centenas de ferramentas para que eu pudesse fazer uma gestão melhor, para que eu pudesse mudar os meus hábitos, para que eu pudesse modificar a forma a qual eu enxergo as coisas, a forma a qual eu vinha operando. Muitas vezes a gente está tão envolvido na nossa operação que a gente não consegue enxergar numa outra visão, de um outro ângulo. Você sabia que, dependendo da forma que você olha, um espiral, ele também pode ser visto como um círculo? Você deve estar perguntando, mas que doideira é essa de espiral com círculo? Para pensar. Se você olhar de lado, se você olhar diagonal, um espiral, aquele que vem num caderno, que vem no livro, que vem numa apostila, ele realmente é uma espiral. Você enxerga que ele é uma sequência de círculos, todos eles integrados uns aos outros, em uma peça única, que tem o intuito de manter bastante folhas juntas. Isso é uma espiral. Mas se olhar por cima, sem nenhum tipo de profundidade ou lateralidade, essa espiral vira um círculo. Pegou essa visão aí? Pensa comigo sobre essa analogia. De lado, eu vejo uma espiral. De cima, eu vejo o círculo. E no final das contas, é a mesma coisa. Eu apenas mudei a minha visão e o meu ângulo de como ver tudo. E este momento, o qual eu fui buscar essa ajuda, eu definitivamente enxerguei que pequenas mudanças podiam gerar grandes resultados. Que alguns ajustes na minha operação podiam me trazer independência. Que modificações
no que era feito todos os dias, ou a inclusão de pessoas para que aquelas tarefas continuassem sendo feitas, era o que eu precisava para trocar o meu business de nível. Para eu, empreendedor, mudar de nível. E isso foi o que realmente fez total diferença. E eu vou trazer para você algumas coisas, alguns alertas, algumas sugestões que você também pode viver isso. Então, primeiro, vamos entender por que tanta gente tem tanto resultado expressivo, né? Falta de foco em tarefas de alto impacto. Então, as pessoas que têm muito resultado, elas fazem o oposto disso. Mas vamos cobrir primeiro, porque talvez você não tenha esse grande resultado. Porque talvez você esteja fazendo muitas coisas, mas coisas que não vão contribuir muito com a sua mudança de nível. Então, falta de foco em tarefas de alto impacto. O que é uma tarefa de alto impacto? Provavelmente, dentro do seu negócio, independente qual seja, é aquela tarefa que traz renda, atividade geradora de renda, atividade que você aumenta o tamanho do seu time e a capilaridade dele, tarefas que você gera ferramentas que o seu time pluga nelas, conecta nelas e são treinados, e você não mais é a pessoa que precisa ficar treinando aquele time, ferramentas e sistemas de atração de cliente. Tudo isso são atividades de alto impacto, que gera alto impacto no seu negócio. Então, pessoas de muito resultado, elas fazem isso. E provavelmente hoje você está com tarefas de alto impacto reduzidas ou inexistentes na sua rotina. Segunda coisa, resistência à mudança simples no dia a dia. Pessoas que não gostam de mudar. Pessoas que dizem, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Síndrome da Gabriela. Alguém já ouviu falar disso? Então, se você é uma dessas pessoas que tem resistência em mudar os pequenos hábitos do dia a dia, provavelmente você também vai ter dificuldade de mudar de nível. Falta de consciência sobre hábitos que minam a produtividade. Sabe aquelas tarefas que você está fazendo de muita importância na sua empresa e aí alguém te interrompe, ou você se distrai olhando para a internet, ou você deixa um monte de notificação aparecendo no seu celular ou na sua tela do computador, ou você pousou um passarinho na sua janela, você já se distrai e fica focado nas cores das penas daquele passarinho. Então eu estou dando alguns exemplos simples aqui, divertidos, engraçados, para poder quebrar o gelo, mas a falta de consciência sobre hábitos que minam a produtividade. Então, às vezes você está se sabotando, parando de fazer atividades de grande importância para poder estar rolando no Instagram, e talvez você nem tenha essa consciência. Então é importante você ter isso claro na sua cabeça para que você não fique preso nessa corrida do hamster, correndo ali dentro da rodinha do hamster sem sair do lugar. E subestimar pequenas ações que parecem irrelevantes, mas têm efeito multiplicador. Então, como eu falei, imagina que você invista na gravação de videoaulas no processo de integração da sua empresa, ou num processo de vendas, ou num processo operacional que gere resultado financeiro, mas toda vez que entra alguém novo, você tem que treinar essa pessoa, você grave um vídeo, suba numa plataforma, numa intranet, dentro da sua própria empresa. E as pessoas começam a plugar naquela plataforma, aprender aquilo e a operar daquela maneira exata que você acredita ser a mais adequada para um resultado positivo. Então, é importante você não subestimar essas pequenas ações que parecem irrelevantes. Então, fica mais uma dica aí para você. E o problema não é trabalhar mais, é trabalhar de forma estratégica e inteligente. Então, eu não quero colocar mais tarefas no seu dia de empresário que já é cheio. Eu não quero dificultar o que você faz. O negócio é, se você está gastando energia em coisas que realmente movem o ponteiro, sabe o acelerador da empresa? O acelerador é ganhos, o acelerador é fluxo de caixa, o acelerador é lucro líquido. Sabe aquele ponteiro do acelerador? Hoje os carros são digitais, né? Nem tem mais isso, é só um númerozinho que sobe. Mas imagina um acelerador, aquela dinâmica daquele ponteiro. Então, se você não estiver investindo energia em atividades que movem o ponteiro, você vai ter dificuldade de crescimento. Então, vamos para estratégias e soluções. Até esse momento aqui, eu só te alfinetei aí, eu só levantei
dores para você. Falando em dores, né? Você sabia que 70% do sucesso e insucesso da sua pequena e média empresa é por conta sua? O maior gargalo da pequena e média empresa é o próprio dono. Então, essas próximas dicas que eu vou te dar aqui, esses 3 próximos hábitos, rotinas, chame da forma que você acha melhor, rituais, são coisas que vão ajudar você a não ser o gargalo da empresa, a não ser a pessoa que leva a empresa aí para um caminho não tão próspero, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, identifique 3 hábitos chaves que impactam o seu resultado. Então, que resultados são esses? Né? Pode ser rotina matinal, de forma a priorizar tarefas, ou revisão diária de metas. Então imagina que de manhã você é a pessoa, eu trouxe esse exemplo num outro vídeo, você é a pessoa que tem que abrir a empresa, ao invés de ir para a academia. Então, se você estivesse indo na academia, você estava cuidando mais da sua saúde, você estava com mais energia, você estava priorizando ter mais garra, mais força para tocar um longo dia. Não, mas você preferiu vir abrir a empresa. Então, talvez abrir a empresa não pode ser uma tarefa que outra pessoa faça. Então, identifica 3 hábitos chaves de impacto e resultado que você pode estar fazendo. Eu dei exemplo de ir na academia. É algo que com certeza vai impactar você direta e indiretamente. Talvez olhar as entradas e saídas todos os dias da empresa. Ou talvez você perceber o fluxo de caixa, ter uma reunião com seu financeiro com frequência. Ou até mesmo ter uma agenda que está focada em produzir mais conteúdos para o seu público-alvo, que vai facilitar o processo de venda e de compra do seu cliente, obviamente. Então, fica aqui essa primeira dica. Segunda dica, faça ajustes graduais e consistentes. Não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa hoje pegar a sua agenda, o seu plano, o seu computador. Chega! Vou quebrar tudo aqui, já deu, agora eu vou mudar de vida, eu vou ser uma outra pessoa. Não funciona desse jeito. Pequenos ajustes geram grandes resultados. Esse é o nosso tema, é disso que eu vim falar. Então, faça ajustes graduais, porém consistentes. Significa que você precisa ir fazendo pequenos ajustes todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Se você fizer um ajuste por semana, que é pouco, mas eu vou trabalhar num ritmo conservador, você fez 50 ajustes no ano no seu negócio. O total de semanas no ano são 50, olha que coisa legal. Você deu 50 passos em direção a uma empresa melhor, uma gestão melhor, em se tornar um líder melhor. E monitore e faça aferições constantes. Então, o momento que você vai fazendo os seus ajustes graduais com consistência, você precisa metrificar o resultado. Então, que resultado que me trouxe esse ajuste de comportamento? Qual indicador melhorou depois que eu adicionei ou modifiquei determinada rotina? Então, você aferir, você calibrar é super importante dentro da sua empresa. Aprenda com as experiências, aprenda com o que você está fazendo, seja positivo, de preferência, ou negativo. Experiências negativas são muito ricas também, principalmente para a gente aprender o que não repetir mais. O sábio empreendedor brasileiro, Abílio Diniz, dizia o seguinte: cometa novos erros. Olha que frase legal, né? Já que o erro é inerente, vai acontecer, cometa novos. Quer dizer que você pelo menos está tentando coisas diferentes. Então, super importante você ir aferindo aí a sua jornada de maneira constante, tá bom? E na prática eu faço isso todos os dias. Pequenas mudanças, eu priorizo uma reunião ao invés de outra, eu analiso o número, eu administro o meu tempo, eu trabalho com os meus times em reuniões produtivas para aumento de renda, em reuniões que podem ajudar todos a entender melhor a dinâmica da empresa, a mudar o rumo da empresa. Então, isso é uma agenda de produtividade e crescimento constante. É algo que definitivamente você deveria ter a sua empresa. E aqui vão 3 ações para você aplicar hoje. Mas se você estiver assistindo ou me escutando no final do dia, eu já preciso que você coloque isso em prática amanhã. No momento que você saiu do seu carro, depois de estar me escutando aí no seu caminho para casa, no caminho do trabalho, você já tem que escrever num bloco de notas, seja digital, seja analógico, seja de caneta, seja de carvão, não importa como.
mas tire essa ideia do papel. Se você deixar com que ela morra aqui no nosso bate-papo, não serviu de muita coisa. Então a primeira coisa que você vai fazer, a primeira dica, aplicáveis, esses 3 insights, faça uma revisão rápida do seu dia e identifique um hábito que pode ser melhorado. Então, de tudo que você faz no seu dia a dia na empresa, o que poderia ser melhor? Como aquele hábito pode ser melhorado? Como você pode evoluir? Como você pode otimizar? Como trazer um melhor resultado daquele hábito existente? Esse é o primeiro insight que eu tenho para você. Segundo insight, escolha uma decisão pequena, mas estratégica, que tem impacto direto no resultado. Então, por exemplo, você tem... Vou dar um exemplo bobinho aqui, tá, gente? Você tem aí um gasto de 5 aparelhos de ar-condicionado na sua empresa, para deixar extremamente gelado o ambiente. Mas talvez 3 daria conta tranquilamente. Por que não desligar 2 e trazer um resultado direto, um impacto direto na redução da sua conta de luz? Então fica aí para você uma ideia. Óbvio que é um exemplo bastante ingênuo, bastante simples. Provavelmente você viva coisas muito maiores na sua empresa, mas escolha uma coisa pequena aí que pode impactar diretamente o seu resultado. Então fica essa dica para você, pequena, não tem que ser algo monstruoso, colossal, estratosférico, não precisa. Uma coisa sempre funciona. E documente o progresso, terceira e última dica prática. Medir pequenas vitórias reforça consistência e confiança. Então você escrever, por exemplo, o exemplo do ar-condicionado, né? Você deixou de usar 5, passou a usar 3, 30 dias depois a sua conta reduziu de R$400 para R$300. Você economizou R$100 por mês, R$600 no semestre, R$1.200 no ano. Olha que legal, economia. Talvez você pode levar o seu time para um churrasco, você pode fazer uma melhoria, comprar uma tecnologia nova, dividir num bônus, sei lá o que você vai fazer com esse dinheiro, mas olha como uma pequena mudança pode trazer um resultado que, multiplicado por um semestre, por 12 meses, pode gerar um bom impacto dentro do seu negócio. Então, lembre-se que grandes resultados não surgem do nada, é uma somatória de pequenas coisas, de ajustes inteligentes e consistentes que vai ajudar você a mudar o nível da sua empresa. E o jogo virou quando percebemos que pequenas mudanças têm efeito multiplicador. E se você quer jogar em outro nível, comece por um pouquinho, mas de forma estratégica. Você já ouviu falar de juros compostos? É aquele juros em cima do juros, sobre os juros, sobre outros juros. No final das contas, você tem um grande resultado financeiro sobre juros compostos, quando você investe em coisas que gerem esse tipo de resultado. Não é diferente com os hábitos positivos, com as pequenas mudanças de impacto. Quando você vai somando uma sobre a outra, quando você vai empilhando essas experiências, esses ajustes, essas pequenas aferições, definitivamente o resultado da sua empresa pode mudar. E se você for o tipo de pessoa que cascateia, que passa isso para outros níveis dentro da hierarquia, vira uma filosofia, vira parte da sua cultura, do jeitão de ser da sua empresa, e você vai ter não só você, mas talvez aí todos que trabalham com você, ou uma boa parte que recebe instruções e são ensinados a se comportar, a pensar dessa maneira como grandes multiplicadores dentro do seu negócio. Então, se você gostou, deixa um like, compartilha, não deixe de seguir o canal e até o nosso próximo conteúdo. Valeu!